Está no ar o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Este é o programa Memória ABC, eu sou Luiz Carlos Tigrão e nós estamos gravando esse programa numa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. O nosso entrevistado de hoje tem história no Balneário Camboriú, é técnico de handebol da Fundação Municipal de Esportes, Gerson Cabral. Primeiro, uma satisfação em tê-lo no Memória ABC. Tudo bem, Gerson? Tudo bem, recebi o convite do João com muita satisfação, muita alegria de poder estar aqui contando um pouco da nossa história, não só minha pessoal, como principalmente do handebol de Balneário Camboriú. E estarei aqui durante esses momentos dividindo aqui informações e comentários sobre tudo que a gente vem realizando aqui no município. Você é natural do Rio Grande do Sul? Sou natural de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Montenegro, famoso cidade, Montenegro. 50 quilômetros de Porto Alegre, 60 quilômetros. Minha família toda de lá. Parei aqui por gostar da cidade, né? Já tinha visitado algumas vezes. E quando teve um concurso público em 2007, eu vou fazer o concurso público em Balneário Camboriú, passei, fui aprovado e vim para cá, hoje sou funcionário público. Vamos falar de Montenegro, falar de Montenegro. Falar um pouco da infância, da família. Lembra bastante, Gerson? Sim, apesar de ser técnico de handebol, a minha origem e gostar do esporte é no futebol. Eu joguei muito tempo futebol de salão, na época da bola pesada, né? E futebol de campo. Jogava campeonatos amadores de campo e jogava campeonatos de futsal. Joguei o estadual, em categoria juvenil e até mesmo adulto, campeonato gaúcho de futsal. Isso foi antes do profissionalismo. Né? Então, aquelas equipes lá de ACBF, Caxias do Sul, que sempre tiveram um futsal muito forte, foram as primeiras equipes a se profissionalizar no país ou no estado do Rio Grande do Sul. A gente enfrentou muitas vezes lá na época que eu era meus 18, 19 anos, né? Sim. E só que o futsal foi profissional mais para frente. Né? Então, a minha origem foi nisso aí. O handebol eu tinha jogado na escola de maneira educativa, né? Alguns campeonatos escolares. E, logicamente, que o time da escola de futebol era o mesmo que jogava vôlei, que era o mesmo que jogava handebol, era o mesmo grupo de colegas. E ali eu tive uma vivência no handebol. E, posteriormente, eu trabalhei no SESI muitos anos, Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul, em organização esportiva, logo que eu me formei em Educação Física. E aí eu fui morar no município vizinho, São Sebastião do Caí, que é a terra da bergamota, né? É verdade, a terra. São Sebastião do Caí é a terra da bergamota. Que o catarinense chama de tangerina. Tangerina, isso mesmo. Eu morei lá por 13 anos, né? 13 anos? 13 anos eu morei lá. Eu saí de Montenegro com 20 anos de idade. E quando eu cheguei lá, eu logo me formei em Educação Física, em Novo Hamburgo, e comecei a dar aula, e quando eu cheguei na aula, eu ia dar aula vôlei ou futebol, e os alunos me pediam handebol. Sim. Eu digo, poxa, essa cidade aqui é uma cidade que vivencia handebol, me chamou a atenção disso, né? Porque era uma cidade vizinha, e Montenegro não tinha tradição, e ali no município vizinho o pessoal gostava muito, em nível escolar, de jogar handebol. Aí eu comecei a estudar handebol, pensar mais no handebol, e um colega de outra escola me convidou para a gente fazer uma equipe da cidade para jogar campeonato estadual de handebol. Feminino, porque na época tinha muitas atividades para os guris, escolinhas e tudo. Verdade. E para as meninas não tinha nada. E tinha um bom potencial na cidade de meninas que gostavam de handebol. Quando tinha umas Olimpíadas municipais e quando tinha a disputa do handebol, era entre bairros, aquele ginásio da cidade ficava lotado. Então, poxa, que legal, o pessoal gosta, é uma modalidade diferente. Um colega convidou para a gente fazer uma equipe do município. Como estava no meio do ano, chegando para o fim do ano, eu disse para ele, vamos esperar, era ano eleitoral, vamos esperar sair a eleição e vamos falar com o novo prefeito. Se ele apoia, nós fazemos aqui uma seleção municipal de handebol e a gente começar um trabalho de handebol feminino aqui. Beleza, eu trabalhava na escola, funcionário público do Magistério Público do Rio Grande do Sul e no SESI, e lá nesse município. E quando chegou na eleição, o prefeito que foi eleito, o nome dele era Gerson Fait. E a esposa dele trabalhava comigo na escola, ela é professora. E a esposa dele indicou eu para ser o secretário de esportes da cidade. E ele me convidou para ser o secretário. Eu nem conhecia ele pessoalmente, conhecia a esposa. Então,
Eu e esse professor tínhamos uma vontade de fazer um time de handebol, nós iríamos falar com a nova administração, o novo prefeito, o novo secretário para fazer o time. E aí o novo secretário fui eu. Então nós falamos comigo e eu falei com o prefeito. Eu falei com o prefeito e a gente conversou uma história. Isso foi em 1993. 93. Isso, o professor José Lumes, que depois ele migrou para o futebol, ele é preparador físico hoje de equipes profissionais, trabalhou aqui no Camboriú, trabalhou em Brusque durante um bom tempo. Ele aqui. José Lumes. Ele trabalhou no Camboriú. Ele esteve aqui, só que time pequeno eles migram muito, né? Então sempre indo para um time e para outro. Então ele que me incentivou a trabalhar com handebol. E desde então eu segui uma carreira. Depois fui para Caxias do Sul, implantei o handebol na Universidade de Caxias do Sul. Posteriormente eu tive uma oportunidade de ir para Capão da Canoa, daí tinha vontade de morar no litoral. Sempre no handebol, Sempre no handebol, daí foi sempre no handebol. O magistério acompanhava, né? Eu pedia transferência, porque eu era servidor público, né? Então eu podia trabalhar numa cidade, podia pedir transferência para outra. Eu fui para Caxias para trabalhar com outro colega lá no handebol da Universidade de Caxias do Sul, implantamos lá, fiquei 6 anos em Caxias. Depois surgiu a oportunidade de nós desenvolver um projeto em Capão da Canoa. É o litoral ali. É o litoral, isso, do lado de Torres, ali, Tramandaí. Isso. Aí eu tinha uma vontade de morar no litoral, eu digo, bom, então eu vou lá para Capão da Canoa. Fizemos um trabalho 5 anos lá. E estando em Capão, estava bem, estava estruturado, surgiu esse concurso público. Eu vou morar em Balneário Camboriú. Veio para cá. Aí eu fiz o concurso e vim para cá. Já assistiu o esporte, então, eu estou te acompanhando aqui desde o início, desde Montenegro, sempre na veia. Sempre. Na veia? Eu sempre brinco com os atletas, eu acho que na área esportiva não teve que eu não fiz. Eu já fui técnico de vôlei, eu já fui armador de bolão. Sabe o bolão? Hoje em dia o pessoal não conhece. O bolão na antiga tinha o armador. Que era um piá que ia lá, botava os pinos em cima e montava os pinos e largava a bola para os caras jogar de novo. A gente pegava, montava, largava a bola. Armador de bolão. Meu pai era bolonista. Então meu pai levava, nós temos 4 irmãos. O pai levava nós lá para os treinamentos de bolão quase todos os dias. E aí lá os caras davam, cada um que jogava dava um dinheirinho. O esporte fizesse tudo. Então fui armador de bolão, fui técnico de atletismo. Como eu trabalhei em organização esportiva no SESI durante muito tempo, então eu vivenciei muitas modalidades esportivas. Já sou minha muito família. Legal. Família. A família, casado, está aqui. A minha família está lá. Está lá? Isso, e eu sou casado aqui, minha esposa é paulista. E tivemos um filho aqui em Balneário Camboriú. Como é que é o nome da esposa? Podemos deixar no Memória ABC. Dona Regina Silva e o Enzo Cabral, o nosso herdeiro. Quantos anos tem? 4 anos. Tem 4 aninhos. 5 em janeiro, natural de Balneário Camboriú. Coisa legal, que bacana. Muito legal. E o meu pai, meus irmãos, tudo moram lá em Montenegro. Montenegro ainda? Isso. Hoje já? Tudo mora lá, tudo mora lá. É grande a família lá, não? Tenho 6 irmãos, 6 irmãos, um monte de sobrinho. A gente gosta de entrevistar porque esse programa é para o futuro. Sim. Agora eu vou pegar ele aqui no pulo aqui. Quero saber o nome de todos. São 6 irmãos, eu quero saber o nome de todos. Sei todos. Pai e a mãe? Noemi da Silva, já é falecida, e o seu Telmo Cabral. Fez 85 anos agora em novembro. 85 anos. E os irmãos? Luiz Antônio da Silva Cabral é o mais velho, Antônio Carlos da Silva Cabral, o segundo, Paulo Eduardo da Silva Cabral, o terceiro, eu, Gerson Luiz da Silva Cabral, Isabel Cristina da Silva Cabral e Cláudia Cristina da Silva Cabral. O esporte faz bem para a memória, viu, gente? Isso aqui. Gerson. E além disso, ainda aqui na região, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo e sou professor na Univale. Nós vamos falar no curso de Nós vamos falar depois da tua vinda, a segunda parte. Quero saber o Balneário Camboriú na tua vida. Mas antes, sobre o esporte de uma maneira... Você conheceu muitas personalidades no esporte, hein, Gerson? Sim, eu estava comentando aqui antes que... Na época que eu trabalhei no SESI, nós trabalhávamos em organização esportiva. E o SESI fazia campeonatos que nem a FESPORT aqui, né? Sim. Fazia campeonatos do SESI em nível municipal, depois tinha uma micro-regional, uma regional e uma estadual. E cada cidade tinha um representante, um técnico em lazer, que era o que eu fazia, logo que eu me formei em educação física. E eu tive a oportunidade de conhecer na época o Mano Menezes, que ele era técnico em lazer do SESI de Venâncio Aires, que era da nossa mesma região. Da região ali, né, Gerson? Isso, Venâncio Aires é perto de Montenegro. Então nós tínhamos nos encontrávamos muitas vezes nos jogos do SESI, fizemos uma amizade muito longa, muito ampla, né, dentro do SESI. Depois ele saiu do SESI, foi trabalhar com futebol e ele estava ainda no início da carreira dele, ele foi treinador do Juventude de Caxias, dos juniores. Dos juniores, né? Na época da Parmalat, lá que a Parmalat estava investindo no Juventude. E foi bem a época que eu fui morar lá, em 1998, que eu fui para Caxias.
E quando eu cheguei em Caxias, eu fui também para trabalhar numa escola, eu não tinha ainda local para mim morar, né? Eu fui para lá, a escola me chamou logo lá para eu começar os trabalhos e conversando lá com os meus amigos, onde é que eu vou ficar? Era fevereiro, eu não tinha alugado um apartamento ainda. Aí um colega, o Mano está morando lá, está trabalhando no Juventude. Aí eu liguei para ele e dividi o apartamento com ele durante 30 dias até eu alugar um apartamento. Então o Mano Menezes foi meu parceiro, nós fomos muito amigos. E depois, lógico, né? Isso foi na época que ele não era famoso, né? Então, depois ele saiu dos juniores, começou profissional, foi Guarani de Venâncio Aires, depois ele trabalhou no 15 de Campo Bom, Caxias, aí chegou no Grêmio e depois ele construiu a história dele. Mantém contato também? Faz tempo que eu não falo com ele. A última vez que eu falei com ele foi quando ele estava no Grêmio e deu aquele jogo dos aflitos, o jogo dos aflitos, lá que o Grêmio subiu. Né? No outro dia eu falei com ele por telefone, mas foi o último contato que eu tive com ele. Gerson, lembra ainda de Montenegro? O que seu pai fazia na época? Sim, o meu pai era soldador. Soldador. Ele montava portões, fazia telhados de ferro, trabalhava com ferro, né, e soldador. Perfeito. Lembra bem da infância também? Lembro da infância. Bastante começou estudando em... Sim, estudava na escola polivalente, foi onde eu comecei a gostar de educação física. Eu comecei a gostar de educação física e do esporte porque tive 2 excelentes professores de educação física. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Alguém te incentivou no esporte? Hoje os jovens com 17, 18 anos entram na faculdade e ainda não têm certeza do que querem cursar. Alguns sim, né? Mas muitos ainda não. Tanto que entram, trancam a faculdade, vão para outro curso. Eu, na 8ª série, eu estava decidido o que eu queria ser. Eu queria ser professor de educação física, porque eu gostava muito de esporte. Os professores me incentivaram muito, eu tinha muita liderança nas equipes escolares, dentro das turmas, eu participei de grêmio estudantismo, meu pai era presidente de associação de pais, não me lembro como é que eles chamavam lá, CPM, Ciclo de Pais e Mestres, aqui é APM, é isso? Aqui a gente chama Puxa, agora alguns chamam de APM, né? Associação de Pais das Escolas. Associação de Pais e Professores. Isso, meu pai foi muito tempo presidente dessa associação na escola que eu estudava, no Polivalente. Foi uma escola que eu estudei de 5ª, 8ª série, que ali foi um momento inesquecível da vida. Eu quero isso. Tive muitos amigos, muitas pessoas que se deram bem na vida através disso, e era uma escola pública. É uma escola pública. E a gente diz, às vezes, eu ouço muito isso, que não tem coisa melhor na vida da gente para fazer amizade do que o esporte, né? Sim. Isso é uma realidade. E aí, depois que eu comecei a jogar, na idade ali com 17, 18 anos, eu já jogava campeonatos amadores, né? Já jogava lá? Já jogava. Então, na época tinha aqui os futebol, hoje os campeonatos amadores são times, é um time só, né? Não sei se tu pegou isso, se aqui tinha isso, mas tinha segundo e primeiro quadro. Tinha. Lembra disso Peguei aí? essa época. O segundo quadro eram os aspirantes. Isso. Então eu comecei jogando com 15, 16 anos em aspirantes, e com 17 para frente eu joguei sempre em primeiro quadro. Então a gente jogava campeonatos amadores, não só lá em Montenegro, como eu era requisitado para jogar em cidades vizinhas. Lá o pessoal me convidava, eu disputava campeonatos em diferentes cidades. Isso até os meus 25 anos de idade eu fiz isso aí. Aí conheci muita gente, não só em Montenegro, mas em toda a região, do Vale do Caí ali eu era bem conhecido. E a família ainda está na região de Montenegro? Meus irmãos, todos em Montenegro. É? Só eu que saí de lá. Então, estive lá agora no Ovelha feriado do dia 12, estive lá. Meu pai fez aniversário, 85 anos, conforme eu lhe falei, e a família fez uma festa no dia 2. Uma festa mas eu não pude na festa, eu estava no JASC. Sim. Os Jogos Abertos. Falar daqui um pouquinho do JASC. Com a equipe de Balneário. Isso. Então eu fui no feriado do dia 15 ali, né? Do dia do professor. Dia do professor. Aí eu aproveitei, fui lá e antecipei essa minha visita ao meu pai em função da... E a família toda está lá, os irmãos, as irmãs? Tudo em Montenegro. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tocando a vida. Isso é muito legal. Técnico de handebol, Gerson Cabral, o entrevistado do Memória ABC. Esse programa nós estamos gravando numa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e a gente, depois do rápido intervalo, vamos conhecer um pouco mais da história do Gerson Cabral e principalmente como é que surgiu, né, esta que eu digo sempre a maravilha do Atlântico Sul, que é o nosso Balneário Camboriú, na vida do Gerson. Um instante só. Você está acompanhando o Memória BC.
nasci há 40 anos. Desde o início, percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e este é o programa Memória BC. Nós estamos gravando numa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Hoje o nosso convidado especial, estamos conhecendo a história de técnico de handebol e o esporte corre na veia dele, Gerson Cabral. No bloco anterior nós paramos em Capão da Canoa, né? Até você chegar. Como é que chegou a Balneário Camboriú? Como é que chegou essa cidade na tua vida, Gerson? Então, quando eu comecei a dar aula lá em São Sebastião do Caí, nos anos 92 ou 93, eu trabalhava no Estado e no SESI. E, na época foi inaugurado o SESI de Blumenau. E teve uma Olimpíada Nacional de Jogos do SESI, né? Com todas equipes de várias modalidades, num evento grande para inaugurar o SESI de Blumenau. E a equipe de São Sebastião do Caí, que eu organizava os campeonatos, na época a empresa Azaleia, foi campeã do Rio Grande do Sul de futsal. E a Azaleia que veio representar o Rio Grande do Sul neste evento. E como eu era o dirigente da cidade, eu vim junto e tive a oportunidade de conhecer aquela brilhante estrutura do SESI lá em Blumenau. Sendo funcionário do SESI, o pessoal da 8ª série da escola começaram a sempre a sonhar e fazer aquelas excursões de fim de ano. Sim. Né? Então, começava a pensar, fizemos algumas reuniões na escola, onde vamos, onde não vamos. Eu digo, olha, eu trabalho no SESI, o SESI Blumenau tem um alojamento enorme, talvez eu consiga, até de graça, para a gente ficar alguns dias por lá. Estando em Blumenau, a gente passa um dia em Blumenau, um dia no Beto Carreira, um dia vai a Balneário Camboriú, e a gente faz, né? E a gente acabou fazendo isso aí uns 3 anos seguidos. E aí que eu conheci Balneário Camboriú. E tu estava em Capão da Canoa, né, Sérgio? São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí. São Sebastião do Caí, 92. 92. Eu vim para Capão em 2004. 2004. Então, em 92. Então, 92, 93, 94, por esses anos aí, a gente vinha fazer excursões para cá. Ficava um dia em Blumenau, um dia vinha aqui. Laranjeiras era a estrada de chão. Isso, né? Estrada de chão. Conhecemos essas praias aqui, sempre me encantou muito, né? E depois que eu fui morar em Capão da Canoa, aí, uma colega me falou que ia ter concurso em Balneário Camboriú, eu resolvi fazer o concurso para ver se tinha uma oportunidade de vir fixar a residência aqui. No SESI daqui? Não, na prefeitura. No município, na prefeitura. Trabalhar na que ano prefeitura. foi isso, Gerson? Foi em 2007. 2007. 2007 que eu vim fazer esse concurso. E a cidade já conhecia? Já conhecia lá de 92, 93, 94. 92. Depois eu não tinha mais vindo aqui. É? Aham. E a cidade, Gerson? Espetáculo. É, né? espetáculo? Espetáculo. Eu morei, como eu disse, eu saí de Montenegro com 20 anos, morei em São Sebastião do Caí uns 13, depois 5 em Caxias, 6 em Capão da Canoa, e agora já estou 10 aqui. 10 anos. E acho que aqui... Casou aqui? Casei Casou aqui. Casei aqui. Conheci minha esposa aqui, e aí aqui constituímos o nosso filho e estamos tocando a vida aqui. Tocando a vida Ela aqui. trabalha também como professora, ela faz, num ano ela trabalhou já no município, 2 anos seguidos, e trabalha também como professora na Escola João Goulart. O João Goulart. João Goulart. Trabalha no magistério. Estadual, colégio estadual. Uhum. Gerson, e aí você veio
passou no concurso, aí eu vou te perguntar, e a paixão pelo handebol continuou isso? Logo que eu fiz o concurso e eu fui aprovado, eu comecei a estudar a história do handebol de Balneário, através dos boletins da FESPORT e também de reportagens. Eu entrei no site da prefeitura para ver o que tinha de handebol na cidade. Eu vi que tinha um trabalho, na época me parece modesto, porque não tinha resultados, o indivíduo de FESPORT jogava as etapas classificatórias, mas não passava das regionais, né? E quando eu vim fazer o concurso, eu fui na fundação, conheci o Clóvis na época, o Clóvis era o diretor técnico. Diretor técnico. Professor Clóvis. E aí ele me mostrou toda a estrutura, os ginásios, eu treinava e tal, e eu disse para ele que eu estava vindo para cá e que eu estava com vontade de, no futuro, trabalhar no handebol aqui. Ele, não, quando tu vier para cá a gente vê, e logicamente não sabia quem ia estar na administração. E quando eu fui, no ano de 2009, foi quando trocou, né? Trocou, 2009. Foi quando entrou, acho que a primeira do Periquito. Do Periquito, né? Aí a Fundação de Esporte fez uma reformulação dos professores que estavam trabalhando nas diferentes modalidades. E naquele ano eu ainda não tinha sido chamado pelo concurso. Mas eu já queria vir para cá porque eu não queria iniciar o ano lá em Capão da Canoa e no meio do ano ser chamado aqui e ter que largar tudo lá. Certo. Então o que eu fiz? No final do ano eu pedi licença prêmio lá no estado, que eu trabalhei, tinha quase 20 anos de serviço no magistério e eu tinha direito a um bom tempo de licença prêmio, remunerada, né? Então, venho para cá remunerado e aqui eu fiz um processo de ACT para trabalhar na fundação. E aí me chamaram, me chamaram no ACT, antes de eu ser nomeado. Antes de ser nomeado. 2009 e 2010 eu trabalhei como ACT da Fundação e recebi a licença prêmio do Estado. Então, minha sobrevivência era com dinheiro do Rio Grande do Sul ainda. Rio Grande do Sul ainda. Porque eu estava de licença prêmio. Sim. E aí, claro, somei com o ACT. Em 2010 fiz o processo seletivo na Univale e entrei como professor lá também. Então, em 2011 eu comecei efetivamente na Univale, como professor de handebol do curso de Educação Física, e em 2011 eu fui nomeado na prefeitura. Na prefeitura? Na educação, desde 2011. Então ali me estabilizei, né? 2 empregos estáveis, né? E aí eu estava tranquilo para desenvolver o trabalho. E aí eu entrei de cabeça no handebol da cidade aqui, e construí uma história bem bonita. Aí o professor Romulo, que estava na época, o Melo Filho, né? Que era o diretor técnico, o próprio Sandro Bernardoni, que era o superintendente, eles deram muita força, né? Apoiaram bastante, porque eles estavam desenvolvendo diferentes modalidades e a gente teve um crescimento bastante acentuado durante é verdade. E com sucesso, né? Muito sucesso. Gerson. No início, difícil, Como né? Como foi o início? Tanto estruturar tudo, Gerson? Foi bem difícil, porque a gente chegou aqui, não tinha uma equipe onde já tinha um técnico e tu pegou uma equipe, alguns atletas. Praticamente a gurizada que jogava handebol era a gurizada de escola, né? Do GBEC. Então foi difícil, nós tivemos que implantamos algumas escolinhas nas escolas municipais, abrimos um horário lá no Ginásio das Nações, e aí começamos a garimpar. Sim. Garimpamos aqui, garimpamos ali, construímos um grupo, inicialmente um grupo limitado, mas com muita vontade, muita gente querendo aprender. Nós tínhamos 40 meninas treinando, depois essas 40 viraram em 20, viraram em 15, mas aí eu fui pegando aquelas que tinham mais potencial para transformar numa equipe. E aí, a partir de quando a gente tinha um grupo com umas 15 meninas com potencial bom de desenvolvimento, eu comecei a trabalhar mais a parte de rendimento. Até então era uma parte mais educativa de iniciação esportiva. E a partir desse trabalho, a gente começou também com uma oportunidade de trazer uma ou outra jogadora pontualmente de fora, né, para reforçar o time, e aí a gente começou a ter resultados expressivos nos jogos da FESPORT. Perfeito. E aí eu consegui emendar uma sequência de 5 títulos de joguinhos, este ano foi interrompido, até o ano passado nós tínhamos ganho 5 anos consecutivos dos Joguinhos Abertos, que é até 17 anos, né? Até 18. Até 18 anos. E no início desses 5 a gente teve 3 anos de Olesc também. Participação no Olesc. Campeão. Campeão. Nós éramos campeão da Olesc e Juvenil do mesmo ano, depois nós fomos bicampeão Olesc e Juvenil, nós fomos tricampeão Olesc e Juvenil. Aí depois do Juvenil continuou ganhando, mas a Olesc alternou, aí uma outra equipe venceu. Perfeito. E agora a gente já está, esse ano a gente ficou vice-campeão dos Joguinhos. No ano passado tínhamos tirado o 8º na Olesc, mas agora já subimos para 4º de novo, já estamos com toda a estrutura montada para o ano que vem termos ótimas equipes já no Olesc, nos Joguinhos e no JAS. Já estamos com a estrutura praticamente toda
montadinha para quando iniciar o ano São estar com divisões, equipe. Gerson? São divisões, são No categorias handebol diferentes. são categorias diferentes. Isso. Tem até 14, na verdade tem o sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e adulto. Né? Agora, recentemente, nós tivemos nos nossos Jogos Abertos. Os Jogos Abertos é o Catarina, adulto. É o adulto. Adulto, né? Nos Jogos Abertos nós tínhamos uma previsão de chegar entre os 3 primeiros, nós Sim. temos uma equipe boa, o ano passado a gente foi quarto, e a gente estava com a mesma equipe, né, com alguns reforços. Só que esporte é esporte, né? A gente caiu num jogo complicado nas eliminatórias, porque perdemos um jogo inesperado para a Criciúma tinha uma equipe boa, mas a gente já tinha jogado 2, 3 vezes com elas, né, neste ano e tínhamos ganho, tinha uma expectativa de ganhar. Esporte é esporte, né? Eles jogaram muito bem e aí acabaram nos derrotando e a gente teve um confronto eliminatório com o Concórdia, que atualmente é o bicampeão brasileiro adulto. E aí a gente foi eliminado e a gente acabou em 6º lugar. Perfeito. No JASC. Mas coisa do esporte, nós poderíamos ter ficado em 3º, poderíamos ter sido até vice-campeão, coisa do esporte, se como tu a gente tivesse passado essas Temos bons atletas? Temos Gerson? bons atletas. Pela experiência que você tem, a visão que você tem. Temos bons atletas, nós agregamos, conforme foi passando o tempo, aí a gente criou um know-how, nós viramos uma escola referência dentro de Santa Catarina, e aí muitas atletas já começaram a migrar para cá, para jogar no nosso time. Imagina, time bom, estrutura boa, cidade maravilhosa. Então, quem não quer, né? Quem não quer. Né, Gerson? E aí, então, a gente recebeu alguns reforços vindos de outra cidade, juntamos aquelas atletas formadas aqui e hoje nós estamos com todas essas categorias com uma estrutura muito boa. Nós temos quantas categorias hoje, Gerson? Nós temos o sub-14, o sub-16, 18 e adulto. 4 categorias. A professora Bruna trabalha sub-14. A Bruna é uma das gêmeas, não sei se tem as trigêmeas na cidade aí, é uma das gêmeas. Uma das gêmeas, a Bruna. O professor Anderson, que é o professor da Avantes também, é professor efetivo da prefeitura. E a gente divide ali, cada um trabalha uma categoria. E nós juntos coordenamos todo o trabalho do handebol. Já pela experiência que você tem, assim, você olha para um atleta, assim, primeira vez que ele pega a bolinha de handebol, a maneira tá, você já só tem futuro. Tem como tem esse olho? Tem esse olho, tem. Aí é só adaptar, mudar, lapidar? São mais de 20 anos, né, Sim. trabalhando com handebol e a gente vai pegando esse time aí de Sim. olhar para uma pessoa e já perceber que na verdade, se tu pegar uma criança de 12 anos, a criança tiver uma boa coordenação motora, tiver um arremesso forte, saber driblar bem a bola, coordenadamente, ter coordenação motora para correr, ter velocidade, Sim. ter agilidade natural, Sim. Tu transforma ele num atleta de qualquer modalidade, tu lapida no handebol, no vôlei. Claro que vai muito do interesse dele, Sim. mas se essa criança, quiser praticar alguma modalidade e tiver essas características, ela se transforma num atleta. Se transforma num atleta. E, logicamente, tem muitas pessoas que gostam, Sim. vêm trabalhar, vêm nas escolinhas, mas não tem este dom, estas habilidades natas. E aí, logicamente, fica mais difícil a gente conseguir transformar num atleta de alto rendimento. Nessa semana agora de novembro, você foi homenageado na Câmara Municipal de Vereadores de Balneário Camboriú, né, Gerson? Isso. O trabalho pelo destaque, o reconhecimento. Foi ontem, né? Isso é bacana também, né, Gerson? O vereador André Meirinho, André Meirinho. fez a menção. O Meirinho foi nosso colega lá na Fundação de Esportes, no começo da... Sim, então, sim, eu trabalhei com ele lá. E é muito gratificante para as atletas, principalmente, que são jovens, né? E para a gente também, logicamente, termos esse reconhecimento dos vereadores e da administração. Quando nós fomos campeões dos Joguinhos, nós também tivemos uma homenagem lá no Vereador Santa. O ano passado nós fomos campeões brasileiros dos Jogos Escolares com a Escola João Goulart. Todos os atletas nossos estudam no João Goulart. Nós somos campeão. Aí o prefeito nos recebeu lá, né? Fez uma homenagem para nós lá. Este ano a nossa equipe foi 3º lugar no Brasileiro Escolar. Está indo jogar um outro campeonato brasileiro escolar, que é do Ministério do Esporte agora, na semana que vem em Blumenau. Né? Neste final de semana, sexta e sábado, estaremos jogando as finais da Liga Santa Catarina de Handebol. Existe uma liga no estado, eu sou presidente da liga, né? Fui eleito pelos professores que fundaram essa liga. Atingimos durante esse ano 150 equipes participantes.
do mirim ao adulto, masculino e feminino, no estado inteiro, em todas as regiões. Fizemos uma revolução no handebol do estado. bom. E o professor Graciano de Blumenau é vice-presidente, o professor Silvio, que hoje está em São José, é o tesoureiro, todos os professores técnicos de suas equipes. Mas nós temos um entrosamento muito bom, apesar de rivais em quadra, mas fora de quadra trabalhamos em prol do handebol. E conseguimos colocar um nível muito interessante no handebol de Balneário e Santa Catarina no cenário nacional. Agora, é porque você é um atleta, que eu preciso te fazer essa pergunta. Tempo para isso tudo, Gerson? O atleta? Tempo? Não, você. Eu? Pois Gerson Cabral, É. tempo para isso tudo, não. Na verdade, assim, eu tenho 40 horas no município, né, na prefeitura, né? Uhum. E eu tenho todo esse horário Pois é, integralmente claro. para me dedicar ao planejamento, aos treinos, a viagens. É trabalho, hein, Gerson? E tenho 2, às vezes 3, até mesmo 4 noites, às vezes, que eu tenho aula na Univale, né? Mas acho que... É amor pelo handebol. Amor pelo handebol. Na Univale é pela profissão professor de educação física, porque lá eu dou aula de basquete Perfeito. também, dou aula de esportes coletivos. Mas é aquele negócio, quando a gente casa com a pessoa certa, né? A esposa é muito bom, parceira, que legal. né? Participa da vida da gente, então entende, né? Esse trabalho que a gente faz. Então a gente tem uma vida bem tranquila e muito legal e espero dar uma continuidade Bacana. boa nisso aí. E a nossa, estamos chegando no final quase, Gerson, tinha história aqui por mais uns 3 programas. E Balneário Camboriú, para você? Pois é, a cidade de Balneário Camboriú é um espetáculo, né? Então eu falo para meus irmãos, falo para o meu pai, que o meu pai é 85 anos, sabe como é que é, as pessoas de idade, eles se estabelecem num lugar para tirar eles de lá, porque Difícil, eu queria que meu né? pai viesse para cá, meu pai tem diabetes, Sim. meu pai tem dificuldade de caminhar, problema nas pernas, ele caminha um pouquinho e sente. Aqui eu moro na Atlântica com 1.500, então era atravessar a rua, tá Só na praia, atravessar, tá na praia. tá na praia, então poderia sentar ali, mas não consigo tirar ele de lá, difícil, né? É Gerson, difícil, difícil. eles preferem ficar lá naquela vida que eles têm, né, de muitos anos. Mas eles vêm aqui, eventualmente ele vem visitar legal. aqui, meus irmãos também, né, seguido estão por aqui. E pretendo muitos anos ainda ficar por aqui, me aposentar aqui, criar meu filho aqui, né? Perfeito. E seguir a vida. Né? Sem dúvida. Então eu esqueci de falar antes da trajetória, eu vou Por favor. aproveitar, porque faz parte do que eu não posso esquecer das fases da minha vida. Eu trabalhei 5 anos na comissão técnica da seleção brasileira de handebol. Tu foi quase passou batido. Não pode. Tenho que falar, não, né? Memória ABC, currículo. que é isso, Gerson? Currículo, Então, em 2000, legal. nós emendamos 2 anos campeão brasileiro da categoria cadete, que é até 16 anos. Eu trabalhava na UCS, em Caxias. Sim. E naquele ano, a Confederação Brasileira de Handebol estava fazendo uma reestruturação. Olha como eu tenho sorte nisso, né? Eu peguei o ano da reestruturação da Confederação Brasileira e ganhei 2 campeonatos seguidos brasileiros. Né? E aí, onde é que vão pegar o professor? Pega um daqui, um dali, pegar um lá do sul. O cara ganhou 2 anos brasileiro, chama o professor Gerson. Trabalhei na comissão técnica e fiquei 5 anos, né? Trabalhando na comissão técnica da seleção de formação de atletas, né? Até 16 anos. Foi onde eu aprendi muitas coisas, porque tivemos vários cursos, né? Que bom. E a minha vinda para Balneário, cheguei aqui à prefeitura fazendo uma reestruturação do seu quadro funcional. Entrei. Peguei a Univale contratando o primeiro professor de handebol do curso, porque era um curso de educação física novo, né? Abri o processo seletivo, fui lá fazer e passei. Bacana. Gerson Cabral, muito legal. Campeoníssimo, técnico de handebol, Fundação Municipal de Esportes de Balneário Camboriú. Parabéns pelo trabalho. Posso te desejar o que desejo a todas as pessoas que a gente precisa ter sempre. Saúde. Gerson. Eu acho que tendo saúde, o resto a gente faz. Obrigado, né? O resto a gente faz. Eu gostaria de agradecer aqui o apoio que a gente recebe lá da nossa Fundação Municipal de Esportes, né? Da Mariana, da superintendente, do Mazinho, nosso diretor técnico, todos os colegas, porque sem eles, sem o amparo deles, né? Por trás de toda essa estrutura que a gente tem, a gente não conseguiria realizar esse trabalho que a gente está conseguindo fazer no handebol de Balneário. Este foi o Memória ABC com o técnico de handebol, Gerson Cabral. Nós gravamos esse programa numa quarta-feira, dia 13 de novembro de 2019. Eu sou Luiz Carlos Tigrão e te convido para um próximo programa. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.